Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal .psd, seu canal sobre Photoshop. E hoje eu vou te mostrar como eu criei essa manipulação para que você possa repetir e fazer algo parecido aí na sua casa. Eu vou te mostrar o passo a passo de como criar uma manipulação e ambientar a manipulação, que é o mais importante. Então vamos lá. Eu comecei a ambientação fazendo a blocagem. E a blocagem ficou desse jeito, tá? Então eu fui empilhando as camadas do jeito que eu queria e eu cheguei a esse resultado aqui. Mas eu vou te mostrar como eu coloquei as imagens. Então, primeiro eu coloquei aqui a imagem que fica atrás, tá? A floresta. E o meu pensamento era colocar uma floresta mesmo. Eu queria uma imagem de uma caveira dentro de uma floresta, só que eu não sabia que o resultado final seria esse. Então eu peguei o crânio e coloquei dentro da floresta. Essa imagem, se você for prestar atenção, ela é muito lisa. Eu precisava de um pouco mais de textura de ossos. E isso eu coloquei depois, tá? A ambientação seguiu dessa seguinte forma. Primeiro eu coloquei a parte da floresta, depois eu coloquei a parte do crânio e eu coloquei essa máscara aqui, para tirar a parte do crânio da árvore. Então se eu tirar aqui a máscara, percebam que a imagem parece que está na frente. Eu não queria essa impressão, eu queria a impressão que a máscara estivesse atrás. Eu não coloquei nenhum ajuste de sombra ainda. A primeira sombra que eu coloquei foi essa daqui abaixo, ó, só para dar essa impressão de sombra de contato, mas percebam que eu não escureci aqui a parte de baixo, tá? Era só para mim começar a entender mais a imagem mesmo. Outra coisa que vale a pena prestar atenção é que a imagem aqui, ó, ela tá com desfoque. Ó, perceba que aqui eu vou colocar o desfoque, tá? É um desfoque de campo para dar a noção de profundidade, só que ela não veio assim, eu coloquei isso depois. Depois eu coloquei o homem aqui e a fogueira, tá? Deixa eu ver aonde a fogueira está. Coloquei a fogueira ali também. Depois eu vim aqui no topo e coloquei alguns ajustes de primeiro plano. Então eu coloquei aqui essa madeira, dei um desfoque também. Então ela não veio com esse desfoque, olha só. Ela veio assim bem chapada, bem dura. E eu coloquei o desfoque, que eu achei interessante. E a mesma coisa aqui com a faca. Então ela veio com o foco cravado. Perceba que tá bem cravado o foco. E eu dei o desfoque que eu achei que seria útil. Eu não precisei colocar sombras nem muita coisa aqui, porque eu vou desfocar no futuro, então eu não precisaria. Então a blocagem ficou assim. Eu posicionei os elementos dessa forma. Esse é o primeiro ponto da blocagem. O segundo passo é corrigir então a iluminação. E eu tenho que começar pelo que está envelopando os elementos que compõem o cenário. Então o que envelopa todo o cenário aqui é a minha floresta. O que vai dar o brilho da minha imagem, o brilho primeiro, a iluminação primária aqui é a floresta. Então aqui eu apenas criei um ajuste de curva, né? E fiz esse ajuste aqui, ó. Então eu puxei os brancos da imagem, eu puxei para bem para baixo, porque eu queria que tivesse à noite. Então, à noite eu tenho escuro, então eu fiz esse ajuste, tá? Então liguei aqui. O segundo ajuste foi na árvore. Eu coloquei um pouco mais de sombra aqui na árvore. Perceba que a árvore estava mais clara e eu decidi colocar um pouquinho mais de sombra. E ainda tá muito estranho porque algumas áreas estão escuras, outras áreas estão claras, mas calma que você vai entender como tudo vai se encaixar aos poucos. Depois eu tirei um pouco desses amarelos aqui que tem na imagem, tá? Tem muito amarelo na imagem e eu prestei atenção que isso está chamando muito mais atenção do que deveria. Então eu criei um ajuste de matiz, saturação e vim aqui no canal do amarelo e tirei um pouco da saturação. Perceba como isso acontece. Então, se eu quero esconder os amarelos, eu posso vir aqui no canal de amarelos aqui, ó, e tirar a saturação. E aí eu escondo. Eu poderia também tirar a iluminação para esconder ainda mais. Só que toda vez que eu tiro a saturação, significa que eu coloco cinza na minha imagem. Perceba que ficou cinza o amarelo. E eu não queria chegar nesse resultado tão cinza. Eu só queria tirar um pouco da atenção naqueles pontos que realmente estava chamando bastante atenção. Depois eu coloquei um brilho aqui na árvore. Esse brilho aqui é da fogueira. Então a fogueira tá chegando até ali. Eu não quis passar muito porque senão ficaria demais. Depois eu fui ambientar o personagem aqui. Mais uma vez, eu apenas reduzi ali o brilho dele para um brilho que eu achei interessante, né? Que ele não tá muito mais escuro que a cena, mas ele tá envelopado, e coloquei os ajustes de luz nele. Mais uma vez eu usei aqui para fazer a sombra, eu usei a mesma intensidade de escuros. Aí eu poderia até subir um pouquinho aqui, ó, porque quando você coloca muito escuro, o escuro 100%, você tem um prejuízo nas texturas da sua imagem, você perde textura. Aqui aconteceu muito isso, ó. Perceba que eu não tenho informação aqui, eu não tenho textura ali. Isso pode ser ruim, mas como é uma imagem à noite, não tem nenhum problema. Então eu ambientei aqui o homem. Como que eu fiz esse brilho aqui acontecer? Então eu criei aqui uma camada de matiz e saturação, tá? Aí eu linko essa camada aqui embaixo e eu vou usar essa ferramenta com a caixinha de colorir ligada. Eu vou aumentar a saturação, vou colocar o brilho onde eu queira, tá? A iluminação também. Então eu quero que ele se aproxime ali da cor da fogueira, sabe? Um laranja bem forte, bem iluminado. Depois de ter feito aqui o laranja bem iluminado, eu vou inverter a minha máscara. Invertendo a minha máscara, eu vou com o pincel, com o fluxo bem baixinho, passando em lugares que já tem brilho na imagem. Então aqui, ó, aqui tem brilho, que são lugares onde o brilho pegaria. Tá vendo como já vai dando detalhe? Ó, ali tem brilho, aqui embaixo
não tem brilho, aqui não tem. Aqui na jaqueta dele, na camisa dele tem. Aqui na camisa dele tem. E aí eu vou controlando, ó, com o pincel, aos poucos. Eu vou perder aqui 15 minutinhos, mas vai sair um resultado legal, com um fluxo bem baixinho, ó. E eu passo colocar quantas vezes eu quiser, ó. Então os lugares onde tem ali contato com o fogo diretamente, eu coloco essa iluminação. E o resultado final foi esse daqui, tá? Que é um resultado bem agradável aos olhos, que você olha e realmente parece que a luz tá batendo nos lugares onde deveria. Para dar uma aliviada nas partes escuras, eu usei os Blend Ifs, né? Então eu vim aqui na camada subjacente e aí, ó, eu puxei um pouco e ele sai das zonas escuras da imagem, tá? E deixando apenas nas partes meio tom para cima. Isso é interessante porque você não pode colocar luz onde tem sombra. A sombra é justamente causada pela luz, tá? Então você não pode deixar tudo luminoso. E ficou assim bem interessante, gostei também da ambientação que eu fiz aqui com o nosso personagem. Agora eu fui para a ambientação do crânio, né, que foi a parte que eu mais gostei e é o impacto maior da nossa manipulação. Aqui no nosso crânio, então, eu comecei colocando uma textura, tá? Olha só, uma textura de osso. Tirei aqui dos dentes porque eu não achei que ficou legal. E aí eu coloquei mais uma textura aqui em cima, tá? Porque ele estava muito liso. Eu não queria essa lisura toda na imagem. Eu queria um pouco mais carrancudo mesmo, sabe? Textura de osso real. Porque ali parecia plástico, a outra textura. Coloquei umas rachaduras aqui em cima também para ambientar. O interessante é que essas rachaduras aqui não são de crânio, são de parede. Mas como nesse caso aqui ela entra muito bem, porque a gente está tratando de uma imagem branca com tons de cinza, vai casar muito bem a nossa imagem. O segundo ponto que eu tenho que alterar aqui é a iluminação. Então ele está muito claro para a imagem toda, ele chama mais atenção do que tudo aqui, além de que é errado ter uma cor tão forte assim. Então vamos lá, eu apenas escureci ele e perceba que ele já entra muito bem, tá? Ele já entra muito bem na cena. E eu não ambientei o resto ainda. Primeiro eu ambientei aqui essa parte, que foi corrigir a iluminação também. Então eu coloquei aqui um ajuste onde eu tirei um pouco de luminosidade e um pouco de saturação, porque essa imagem ela está muito saturada. Olha só, os verdes dela estão muito saturados. E se você quiser saber o que é saturação, assista um outro vídeo que eu vou deixar o izinho aí para você ver o que é saturação, o que é contraste e como você percebe isso na sua imagem. Quando é a hora de dessaturar e quando não é a hora de dessaturar. Nesse caso aqui eu dessaturei porque estava muito saturado e aí encaixou legal. Depois eu corrigi a iluminação, então eu coloquei a imagem também bem escura para que ela entrasse na cena. Fiz a mesma coisa aqui com... calma, isso aí depois, tá? Fiz a mesma coisa aqui com a faca e aí pronto. Aqui já tá ficando bem legal a nossa manipulação. Só que aí eu entrei em alguns grupos e fui perguntando: pessoal, o que vocês acham dessa manipulação? Eu tô em grupo aí do Lucas Rosa, do Matheus, quanto PSB, e o pessoal que tá lá dentro manja muito de manipulação também, tá? Então olha só, criei essa manipulação e fui ambientar agora. Então eu puxei aqui um pouco mais de zonas escuras, usando mais uma vez a curva. E para você fazer isso, se eu quero tirar pixels brancos e colocar eles mais pretos, olha o que eu faço. Eu baixo aqui nessa área de branco, tá? Se eu quiser mexer nas zonas pretas da imagem, eu mexo aqui nessa zona, nesse slider. E se eu quero mexer no meio tom, eu mexo no meio da curva. Como eu queria mexer nas zonas claras da imagem, eu preciso de um pouco mais de sombras e não de luz, eu vou lá e tiro um pouco da luz, faço a máscara e aqui é o desenho da máscara, tá? Eu fiz esse desenho para colocar a luz apenas nos lugares que eu queria. Depois eu coloquei uma sombra da árvore, então aqui nós temos a árvore, aqui atrás teria que ter uma sombra, olha só. E aí coloquei uma sombra de contato, que é essa sombra aqui de baixo, ó. Essa parte aqui tem que estar bem escura porque ela está em contato com o chão. Então ela tem que estar bem parecida com a própria sombra que está embaixo. Depois eu coloquei algumas luzes, porque aqui atrás, se você for prestar atenção, ó, tem luzes que estão chegando. E essas luzes pegam até nas folhas, ó. Pega até aqui na árvore. Então a luz também pegaria aqui no nosso crânio. E para ele ficar bem encaixado dentro da imagem, seria interessante eu mostrar essas luzes para vocês. Depois eu criei aqui uma camada com o amarelo, que eu usei o pincel mesmo. Então eu peguei aqui, ó, o pincel eu fui passando nas áreas que eu queria. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês. Então aqui eu quero um pouco de brilho. Eu vou trocar o Blend Mode de normal para divisão, porque encaixa bem melhor, tá? E aí eu criaria as minhas luzes. Eu poderia fazer também as luzes da mesma forma que eu fiz a outra imagem, que é com matiz saturação, mas eu criei com um pincel mesmo para ter um pouquinho mais de controle e para mostrar também para vocês que dá para criar vários métodos no Photoshop para chegar no mesmo resultado. Depois eu, enfim, usei o matiz saturação, tá? Isso é para mostrar para você, dá para criar vários efeitos usando caminhos diferentes no Photoshop. Você não precisa ficar preso a só um método, a só um jeito.
que eu preciso aqui é atingir o resultado. E depois eu usei aqui um bloom para criar essa luz laranja e coloquei aqui em clarear. Talvez fosse até melhor colocar no divisão, em um outro blend mode, mas eu nem vi, coloquei só em clarear e ficou bom pra caramba, tá? Ficou bom pra cacete. Aqui em cima, essa luz é azul e aqui embaixo, essa luz é mais laranja. E você precisa prestar atenção nisso na hora de criar a tua manipulação. Você precisa entender quais são as áreas de sombra, quais são as áreas de luz, quais são as cores da sombra e quais são as cores da luz. Cores de sombra? Como assim? Toda sombra é preta. Não, engano seu. Se você acha que toda sombra é preta, comece a ajustar o seu entendimento sobre manipulação daí. Eu vou selecionar uma cor aqui de sombra para vocês e você vai ver que as sombras nesse caso aqui são verdes, tá? Então vou criar uma cor sólida, eu vou tirar a visualização dela, mas vou selecionar uma cor. E olha só, a gente veio para a matiz do ciano aqui, a gente veio para a matiz do verde aqui, e toda sombra tem uma cor, tá? Então olha só, aqui é a matiz do verde, aqui também é a matiz do verde. E se você colocar uma sombra preta, vai ficar muito estranha a sua imagem, porque vai ficar muito carregada. Qual é a cor da sombra e qual é a cor da luz, para você colocar exatamente essa cor. A minha luz aqui que vem no céu, olha só, ela é esse azul. Então eu tinha que colocar também uma sombra em azul. Ó, perceba que essa aqui é a matiz da nossa luz e não muda quase nada para minha iluminação. E aqui, como a luz vem da fogueira, eu coloquei essa luz mais alaranjada, essa luz amarelada. Agora para a ambientação do topo da imagem aqui, já que eu ambientei todo o resto da nossa manipulação. Eu criei aqui uma luz de recorte, tá? Que é essa luz que bate nos elementos que estão distantes, só que não de uma forma muito forte. É só para dizer que ali tem alguma coisa também e que a luz pegou ali. Isso ajuda a diferenciar os planos da sua imagem e a deixar ela muito mais bonita. Então sempre faça isso com as suas imagens, sempre que você puder fazer, e que exista aqui um ponto de luz que esteja próximo das coisas onde ele vai recortar. Tá a mesma coisa aqui na árvore, e olha só como fica bonito. A luz ela vem batendo aqui, ó, na bordinha apenas, e ela dá a temperatura da fogueira, tá? Assim como aconteceu aqui também. E aí vai você prestar atenção em algumas coisas. A primeira é que você não pode deixar a luz de recorte mais forte do que a luz emissora. Então a luz emissora aqui é a nossa fogueira. Essa luz aqui precisa ser mais fraca. E como que você vai ver isso? Você vai criar aí no seu Photoshop um ajuste de cor, tá? Você vai criar um Solid Color, vai colocar 80, 80, 80 aqui na hashtag, porque você vai criar o cinza 50%, e você vai trocar o Blend Mode de normal para cor. Dessa forma você vai ter acesso à iluminação dentro do Photoshop. E o que eu quero dizer com isso? O Photoshop entende a iluminação da seguinte forma: o branco é uma cor, é algo iluminado, e o preto é algo sem luz. O meio tom vai ser o cinza, que você pode ver aqui na nossa imagem. Então eu não posso deixar o meu crânio mais branco que esse branco aqui, porque esse aqui é o emissor. Eu tenho que colocar a cor da luz do crânio ou parecida, tá? Ou mais fraca. Eu nunca posso deixar a luz do crânio mais forte, porque ela está recebendo a cor, ela está recebendo a iluminação. Essa parte aqui que emite a luz. Mesma coisa aqui com a luz de recorte, ó. Então eu não poderia deixar essa luz de recorte aqui mais branca do que na imagem ali, porque ficaria muito diferente, ficaria muito destoante da nossa imagem. Outra coisa, ponto de sombra. Se a sombra está aqui dessa cor, aqui dentro precisa estar dessa cor também. Se essa sombra aqui fosse mais clara, destoaria demais de todo o ambiente, tá? E aí você teria uma imagem que não faz sentido do ponto de vista visual. Mesma coisa, essa faca aqui, ela nunca poderia estar mais clara que essa imagem aqui. Esse aqui é o ponto de luz mais forte da nossa imagem, e tudo tem que respeitar esse ponto de luz. E é por isso que eu cheguei em um resultado bastante agradável aqui de cores. E eu poderia continuar brincando, colocando um pouco mais de cores frias, um pouco mais de cores quentes, mas a própria imagem já me disponibiliza isso com um céu ciano e uma fogueira quente, e aí eu tenho sim a minha imagem em tons opostos, e esse é o resultado final. Eu não vou deixar os arquivos hoje, tá? Uma outra manipulação que eu vou fazer com vocês de ambientação eu vou deixar, mas é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comente e compartilha com algum amigo teu. E eu fico por aqui, até mais.